Professor, nós temos outras situações? Sim, mas agora nós vamos ver uma questão de prova falando sobre o assunto. Uma questão bem interessante. Lê atentamente comigo. Diz assim: num monitor de microcomputador, sob o controle do Microsoft Windows, a resolução de tela mais alta. Letra A. Reduz o tamanho dos itens e aumenta o tamanho da área de trabalho. Letra B. Aumenta o tamanho dos itens e reduz o tamanho da área de trabalho. Letra C. Aumenta os tamanhos dos itens e da área de trabalho. Letra D. Reduz os tamanhos dos itens e da área de trabalho. E a letra E de Equador ali não afeta os tamanhos, somente a qualidade da imagem. Lembra que eu te disse que é muito importante que várias provas de concurso já perguntaram dentro das questões do Windows o que acontece quando tu aumenta a resolução de tela? E o que acontece com os pixels quando tu aumenta a resolução de tela? Eles diminuem de tamanho. E por consequência, o que diminui de tamanho em relação à área de trabalho do Windows? O tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Quer dizer, tu aumenta a resolução de tela e os ícones vão ficar menores, as janelas vão ficar menores, o botão iniciar vai ficar menor, a barra de tarefas vai ficar menor. Então é em cima disso que nós vamos em busca da resposta. Porque ele diz, no monitor de microcomputador sob o controle do Windows, ele diz a resolução de tela mais alta. Observa aqui comigo, ele indica a resolução de tela mais alta. Vamos à busca das respostas aí. Na letra A, reduz o tamanho dos itens e aumenta o tamanho da área de trabalho. Será que a resolução de tela mais alta reduz o tamanho dos itens? Sim, de fato reduz o tamanho dos itens. Tá certinho. Quanto mais alta a resolução de tela, é sempre bom lembrar, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Professor, e aumenta o tamanho da área de trabalho? Está correto, porque o tamanho da tela continua o mesmo, mas o tamanho da área de trabalho, de fato aumenta. Quer dizer, quanto mais alta a resolução de tela, menor o tamanho dos itens. Mas a quantidade de pixels aumentou. Como o tamanho e a resolução da área de trabalho é medida em pixels, aumenta de fato essa quantidade de informações que eu posso exibir simultaneamente naquela área de trabalho. Então nós temos que dar a lógica, porque ele não está dizendo que aumenta o tamanho da tela do teu computador. Teu computador vai continuar tendo tela de 42 polegadas, de 22 polegadas. Mas quando tu aumentar a resolução de tela, vai reduzir o tamanho dos itens, sim. Vai reduzir. E vai aumentar o tamanho da área de trabalho, porque tu vai poder colocar uma quantidade maior de informação simultânea naquela área de trabalho. Resposta, então, dessa questão, de fato, vou marcar aqui para ti, a letra A de América é a resposta dessa questão, sem dúvida nenhuma. Mas vamos perguntar o seguinte, por que as outras estão erradas? Observa a letra B, disse, resolução de tela, então, mais alta. Aí na letra B diz, aumenta o tamanho dos itens. Já está errado, porque na verdade diminui o tamanho dos itens, isso é, reduz o tamanho dos itens. Aqui ele diz que aumenta o tamanho dos itens e reduz o tamanho da área de trabalho. Está errado, na verdade aumenta o tamanho da área de trabalho. Essa letra B, para estar certa, porque ela está errada, a letra B seria o contrário, porque se ele tivesse dito a resolução de tela mais baixa, se ele tivesse dito a resolução de tela mais baixa, aí sim a resposta seria aumenta o tamanho dos itens e reduz o tamanho da área de trabalho. Então, se numa outra prova de concurso ele citar a resolução de tela mais baixa, aí sim a resposta seria a letra B de Brasil. Porque essa aqui está exatamente o contrário da letra A, que é a resposta correta. A letra C disse, aumenta o tamanho dos itens e da área de trabalho. Não. Vamos ver. Resolução de tela mais alta. Aumenta o tamanho dos itens? Não, está errado. Na verdade, reduz o tamanho dos itens. Agora, da área de trabalho aumenta. Então, essa segunda parte da letra C estava certa. Quer dizer, o errado aqui era a primeira parte, porque, na verdade, reduz o tamanho dos itens. A segunda parte estava certa, porque aumenta, de fato, o tamanho da área de trabalho. Então, a letra C é errada por uma razão. A letra D diz, reduz o tamanho dos itens. Essa parte está certa da letra D. Reduz o tamanho dos itens. A resolução de tela mais alta reduz o tamanho dos itens. E disse, e da área de trabalho?
Não, a área de trabalho aumenta. Então essa partezinha aqui está errada na letra D de Dinamarca, porque ela diz reduz o tamanho dos itens e da área de trabalho. Na verdade, reduz o tamanho dos itens e a área de trabalho aumenta em relação ao seu tamanho. E finalmente a letra E de Equador disse o seguinte, não afeta os tamanhos. Está errado, já risquei. Ela disse não afeta os tamanhos. E na verdade afeta os tamanhos, reduz o tamanho dos itens. Disse somente a qualidade da imagem. Isso afeta, essa parte está certa. Porque a resolução de tela mais alta, de fato, ela vai afetar a qualidade da imagem. Mas não somente a qualidade da imagem, afeta outras coisas. Mas sim, uma resolução de tela mais alta ou uma resolução de tela mais baixa afeta a qualidade da imagem, seja para melhor ou para pior. Mas de fato essa partezinha aí está certa, que afeta a qualidade da imagem, afeta. Tu vê que questão interessante, né? Muita gente me pergunta assim, professor, por que tu fica dizendo que quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho? Quando é que ele vai cobrar isso em prova? Pois bem, eles cobram. E já cobraram em várias questões e não só essa. Então, saber o que acontece quando tu aumenta a resolução é importante, resposta da letra A, mas também é importante saber o que acontece quando tu reduz, quando tu diminui a resolução da tela, porque se tu diminuir a resolução da tela, a resposta é a letra B, que aumenta o tamanho dos itens e reduz o tamanho da área de trabalho. Porque eu não consigo adivinhar qual é o tipo de questão. Ele pode colocar resolução de tela mais alta, como pode colocar também resolução de tela mais baixa em relação ao teu computador. Certo, pessoal? Outra coisa aqui, só para a gente matar a charadinha disso, existem outros periféricos que são periféricos de entrada também, só para dar alguns exemplos adicionais, como o caso do microfone, como o caso do leitor de código de barras e até de uma webcam. Esses também são exemplos de periféricos de entrada de um computador. O microfone, porque envia dados da minha voz lá para a CPU processar. A caixa de som é um periférico de saída, mas o microfone é um exemplo de periférico de entrada. Já que estamos estudando os periféricos de entrada, né? Falamos sobre o caso do scanner, do mouse, do teclado. Esses são outros exemplos de periféricos de entrada. Leitor de código de barras, lê o código de barras e envia para a CPU processar. Exemplo de periférico de entrada. A webcam, exemplo de periférico de entrada também, certo? Pessoal, ficamos por aqui nessa aula. Na próxima aula falaremos sobre os periféricos de saída. Até a próxima aula e bons estudos!